Deus esteja nos abençoando nesse dia criado por Ele. E lembramos aquilo que diz o salmista, né? Este é o dia que o Senhor fez, e não resta outra alternativa para aquele que tem a consciência de que o dia foi criado pelo Senhor, uma nova oportunidade, senão a de nos alegrarmos e regozijarmos nele. Que seja assim, que a gente aprenda a ter a alegria e o regozijo pelas dádivas que nós identificamos oriundas do Senhor. E o dia de hoje é mais uma dessas dádivas, estarmos juntos na oportunidade que Deus nos dá, do encontro, que há tanto tempo, né, nós não nos víamos. Apesar de estarmos meio mascarados, né, a gente consegue identificar quem é quem e matar aquela saudade. E mais uma vez eu quero lembrar da palavra de Deus, e dessa vez num texto que muitas vezes a gente perde a noção dele, e é sempre bom relembrar. Em tudo dai graças, em tudo dai graças. Difícil, não é fácil não, é fácil, e às vezes a gente lembra, né, quando tudo vai bem, mas quando a situação se complica, quando nós vivemos naquela incerteza, vamos por este caminho ou vamos por aquele, paro, decido, espero. Nessas horas é que a gente vê como é difícil agradecer. Nesse momento de afastamento, né, que ainda vivemos, nós precisamos olhar para os céus e falar: obrigado, Senhor, obrigado. E que Deus nos abençoe, nos guarde, nos guie. E eu quero ler capítulo 4, versos de 8 a 11 do livro do Apocalipse, finalzinho da Bíblia, capítulo 4. Os versos de 8 a 11 nos trazem a seguinte mensagem: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. 54 é o hino que nós vamos entoar agora, a chegada do Messias. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de pé e adorar ao Senhor cantando 54, a chegada do Messias.
Nosso irmão presbítero Antônio Severino, por favor, nos dirija a Deus em oração. Eterno, bondoso Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu grande amor para conosco, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos na tua casa, nesta manhã, ó Deus, para louvar e glorificar o teu nome. Ó Deus, aceita o nosso louvor, a nossa oração, fica conosco, ó Deus, no dia de hoje. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor, perdoa os nossos pecados. Tudo isso nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso único e eterno Salvador. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Provérbios, capítulo de número 2, mais uma vez, busquemos a instrução da palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 2, vamos fazer a leitura de todo o capítulo, portanto, do verso 1 ao verso 22. Provérbios, capítulo 2, leitura alternada, instrução para a nossa vida e também preparando-nos para um momento de oração silenciosa, nosso momento pessoal de comunhão, onde você pode abrir o coração e falar: Senhor, olha para mim, e que haja a mudança necessária. Provérbios, capítulo 2, assim diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo para os que caminham na sinceridade. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos. A qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Deus abençoe a palavra lida. Silenciosamente busquemos o Senhor
em oração. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de refletir sobre a nossa vida, de olhar, Senhor, para dentro de nós mesmos e percebermos atos que devíamos não ter cometido, atos que deveríamos ter realizado. Qualquer que seja a situação, Senhor, em que reconhecemos a nossa falha, o nosso erro, o nosso pecado, pedimos que Tu nos perdoes, que Tu nos coloques novamente, Senhor, no caminho reto, no caminho do acerto, da justiça, da equidade, como acabamos de ler. Orienta a nossa vida, Senhor, e acima de tudo, fala ao nosso coração e incomoda-nos, Senhor, quando nós estivermos cometendo algo que não está de acordo com o Teu querer. Fala ao nosso coração, abençoa-nos e perdoa-nos. É a nossa oração, confiados não nos nossos méritos, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Salmo de número 149, os fiéis louvam a Deus. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Dos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. DJ Sorriso, convidadores de Rio de AP108 e Cantor Pleno, projeto da Livro no Centro de Garagem. É domingo, dia 20 de setembro, às 12 horas. Para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor, hino 114, Brilho Celeste. Se você puder, vamos nos colocar de pé e louvar ao Senhor, Brilho Celeste 114.
conduzindo nesse momento de louvor, nesse momento de dedicação das nossas vidas e também momento em que nós oramos pelas famílias. E essa semana foi a família do Rodrigo e também a família do Jorge Tânia, né? Rodrigo e Andréia. Então, logo depois desse momento de louvor, de entrega, dedicação, nós vamos orar por essas famílias também e escolher as 2 famílias da semana. Bom, eu não sei qual que vamos iniciar, né? Vamos cantar então, Cristo vem me buscar. Maranata, Cristo vem me buscar para o céu me levar. Não? Bom, então vai ser ele exaltado. Expandindo o pulmão, né? Porque já estão de máscara, já é mais complicado. Nós agora vamos sim cantar Alfa e Ômega.
sim, é o momento dos dízimos e das ofertas. Como vocês viram, eu não ensaiei o script antes, então eu estou meio perdida. Quem tiver o seu dízimo ou a sua oferta, né, os diáconos, como a gente tem feito, eles têm passado, né, para evitar aí a movimentação, então eles têm passado e feito o recolhimento, tá? E em minha defesa, a música que eu falei tinha a palavra Maranata, foi por isso que eu me confundi.
pedir ao Joel que nos dirija a Deus em oração, agradecendo pelos dízimos, as ofertas e, acima de tudo, a dedicação da nossa vida. E também pela família no altar, né? Que é a família do Rodrigo e a família, né? As famílias no altar, a família do Rodrigo e também a família do Jorge. Senhor Deus, Pai, te agradecendo a Deus por esse privilégio de estar aqui na sua casa, Deus. Muito obrigado, Deus, por nos permitir esse momento de estar aqui louvando ao teu nome como equipe também. Venho agradecer, ó Pai, por entrega de dízimos e da tua festa, ó Pai. Teus filhos trouxeram, depositaram aqui, ó Pai. Tu esteja, Deus, provendo a casa de cada um, ó Pai, conforme a tua vontade, o seu querer, ó Deus. Irmos aqui, ó. Te agradecemos, Deus, pela família do Rodrigo, do irmão Jorge também, ó Deus. Que essa semana foi o alvo das nossas orações. Muito obrigado a Deus. E que tu esteja, Pai, tocando também outros irmãos, para que nós colocamos aos teus pés. Se nós pedimos e agradecemos, nos dê um restante do culto, Pai, da sua presença. E que a mensagem, Pai, tu entregou no coração do teu servo, vem direto aos nossos corações. Se nós pedimos e agradecemos no seu Filho amado Jesus, que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém. Vamos nos assentar. E para a semana que está em curso, né? Duas famílias, Severino José e também Pedro Alves, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro das Crônicas. Então, segundo livro das Crônicas. Nós temos dois livros, né, que têm esse mesmo nome. É o primeiro livro das Crônicas, o segundo. E nós vamos ao capítulo de número 7. Esse capítulo de número 7 ele é muito conhecido, principalmente quando nós fizermos a leitura do verso 14, você vai saber por quê, né? Mas nós vamos ler do 11 ao 22. E a nossa ideia hoje, pensando um pouquinho sobre pátria, e é impossível pensarmos sobre pátria sem pensarmos em nós mesmos, né? Porque nós fazemos parte dessa pátria. E nesse capítulo a nossa ideia é o que se aplica e o que não se aplica aos dias atuais. Tá? Muito simples. Vamos ler então, 2 Crônicas, capítulo de número 7, versos 11 a 22. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então os arrancarei da minha terra
que vos dei. E esta casa, que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei provérbio e motejo entre todos os povos. Esta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que sucedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Antes de nós olharmos o texto, propriamente dito, é comum nas nossas conversas, quando nós nos deparamos com um colega de trabalho, com alguém que não conhece a palavra de Deus, que não tem convivência com a igreja, é comum a gente ouvir falar: mas isso é coisa do passado, isso não é mais aplicável. Tem coisas na Bíblia que não se aplicam? Tem. Aqui mesmo nós estamos nos deparando com uma situação que não se aplica mais, e que muitas vezes a gente até é motivado a correr atrás. E aí é só uma crítica que sempre faço com algumas viagens, vamos para a terra de Israel. Israel vai novamente reerguer o templo que foi destruído. Não caiam nisso. Isso é história, isso está em desuso, não é mais necessário. Esse é um ponto. E aqui a gente vê um texto onde ele fala o seguinte: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. É uma referência a quê? Ao templo que foi destruído. Esse templo não existe mais. Então caiu em desuso? Sim, com relação à referência, à localização, mas não caiu em desuso a oração que se fizer ao Senhor. Isso não. Então em desuso caiu o local. O templo não existe mais. E a ideia que Deus está falando aqui para Salomão é: esse templo é uma referência. A oração que se fizer neste lugar eu vou atender, porque eu estarei neste lugar. E era uma referência porque todos os povos de Israel, todas as tribos de Israel, elas periodicamente se dirigiam a Jerusalém para um momento de adoração. Então a oração que se fizesse ali, Deus estaria ouvindo. Eu não preciso mais empreender uma viagem a Israel para uma suposta localização daquele templo, e lá fazer a minha prece, a minha oração, que lá Deus vai me ouvir. Não, isso é desuso, isso não aplica-se mais. Mas a oração que se fizer neste local, Igreja Presbiteriana de Inhaúma, a oração que se fizer na Igreja Presbiteriana, seja onde for, na Igreja Batista, congregacional, onde o nome do Senhor é exaltado, ali Deus vai ouvir. Então, caiu em desuso aquele local, porque foi ampliado. Não é mais o templo de Jerusalém, mas é o templo onde as pessoas se reúnem. E Jesus nos dá essa ampliação. Se reunirem número de pessoas determinado, eu estarei ali entre vós. Não é o que ele diz? Mas nós vemos que há uma ampliação maior quando Jesus cumpre a sua missão terrena e ascende aos céus. O Espírito Santo vem e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então nós nos tornamos o quê? Templo do Espírito Santo. E templo do Espírito Santo passa agora a ser conhecido como Israel de Deus. Ampliou-se mais ainda. Então o local onde você pode orar caiu em desuso, Jerusalém, aquele templo que foi derrubado. Foi ampliado todos os lugares onde o povo de Deus se reúne. E ampliou-se mais ainda a oração que se fizer nesse templo. Notem como Deus está falando:
a oração que você faz, ela vai ser ouvida. Não é mais necessário você peregrinar ir para um local, mas você, como templo do Espírito Santo, vai orar e Deus vai ouvir. É isso. Como ampliou? Caiu em desuso, sim, naquele aspecto que nós já mencionamos, mas foi ampliado, ficou melhor. Eu posso, na minha individualidade, orar e Deus vai me ouvir. Deus vai atender o meu rogo. Então, nós já vimos que isso se aplica à nossa vida. E nós somos pátria. E há uma referência na Bíblia, quando Paulo escreve a Timóteo, em que ele diz que nós devemos orar por todos os homens. Orar por aqueles que estão no comando, aqueles que têm o poder. Nós devemos orar por eles. Então aproveite você nesse mês de setembro, que é o mês da pátria. Aproveite você como templo do Espírito Santo, onde estiver. Ore pelo seu país. O seu país precisa muito. Nós precisamos muito da orientação e principalmente da intervenção de Deus. Então aproveite, já que você não tem necessidade de peregrinar, de buscar um espaço especial, mas na sua individualidade você pode orar, faça isso e ore pelo seu país. Ore também pelas crises e pelos problemas que estão acontecendo na nossa terra. As circunstâncias, problemas, elas são sempre recorrentes. Não é privilégio nosso um problema. Hoje se fala muito das queimadas lá na Amazônia, no Mato Grosso e outras regiões, e fazem uma afirmação tão leviana, impondo culpa a quem não tem culpa. Se você pegar toda a história do país, você vai ver que essas queimadas são recorrentes, acontecem sempre, e não só no nosso país. De vez em quando a gente vê mansões nos Estados Unidos são totalmente colocadas na condição de cinzas, porque as queimadas são o quê? Recorrentes, acontecem. Isso é natural. A gente vai observar que a situação problema, ela acontece. Israel, de vez em quando, recebia também essas condições problemas. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, e a ausência de chuva significa uma terra árida, imprópria para produzir alimento. Se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, há pouco tempo nós estávamos abalados, principalmente moradores do sul, porque uma nuvem de gafanhotos estava se aproximando do nosso território. Recorrente. É natureza. Ou se enviar a peste entre o meu povo, opa, nem falarmos mais de peste, né? Como se ouve falar de peste, principalmente denominada chinesa, que vem de lá e agora estourou mais uma recentemente, mas isso é outro assunto. Ou seja, é recorrente, acontece, a humanidade sempre se deparou com isso. E aí nós vemos a orientação que é aquela: onde você estiver, ore. A situação é problema, ore pelo seu país, ore pela condição que ele está enfrentando. E é isso que ele fala no verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E aí qual é a condição? Se humilhar, orar. E é a oportunidade de buscar e muitas vezes olhar para dentro de si mesmo e falar: eu estou errado. Minha compreensão está absolutamente equivocada. Eu estou tendo um comportamento completamente fora daquilo que Deus quer.
é a oportunidade de nós nos consertarmos. Nós sempre mencionamos isso: eu não sou capaz de mudar a sociedade, mas eu sou capaz de mudar o integrante da sociedade, que sou eu. E é a coisa mais importante que você tem que fazer, é mudar-se a si mesmo naquilo que é necessário, e é essa orientação. E se isso acontecer, eu vou abençoar. A minha presença vai ser visível. Eu não tenho dúvida, nós acabamos de cantar que Deus é soberano, Ele reina. Mas muitas vezes nós não percebemos, e nesse texto Ele está dizendo: se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Ou seja, será visível a minha ação. E muitas vezes a gente não percebe, porque os nossos sentidos estão completamente desregulados, porque falta a humildade, a oração, a busca. Ainda estamos vivendo nos maus caminhos. E é claro, quando nós vivemos nos maus caminhos, nós nos afastamos de Deus. Quando nós vivemos no pecado, nós nos afastamos de Deus. Isso é natural, isso é natural. Então já aprendemos hoje que nós podemos orar onde estivermos. Já aprendemos também que nós vamos encontrar no país situação, problema. Então vamos colocar esse país e nós vamos ver a ação de Deus. Essa semana foi uma semana triste de queimadas. E ontem uma pessoa me mandou: o Mato Grosso está recebendo chuva, no momento certo, no momento adequado. E Deus cuida, não tenham dúvidas disso. Por fim, nós vemos que o texto também fala de reinado. Algo lamentável que não aconteceu na família de Davi. Os irmãos sabem que Davi foi um grande rei, o seu filho assumiu o trono, foi Salomão, e aqui olha a orientação: olha, se você andar diante de mim, como andou Davi teu pai, fizeres tudo o que te ordenei, guardares os meus estatutos e os teus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Essa referência significa: não faltará sucessor que ande e que conduza o povo conforme os meus preceitos. Isso foi a realidade de Israel? Não. Logo depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. Uma parte ficou com Roboão e a outra parte com Jeroboão. Dividiu-se o reino, não deu sequência, a unidade não ocorreu. Porém, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei. E isso aconteceu. Aconteceu primeiro para o povo de Israel, região do norte. No ano 722 eles foram arrancados da terra. E o reino do sul, pouquinho depois, no ano 586, também foi arrancado da sua terra. Os assírios infundiram terror no norte, e os babilônios, caldeus, no reino do sul. Mas eles foram arrancados porque não seguiram o caminho do Senhor. O Brasil precisa aprender isso. Hoje existe grupo, aliás, porque não existem grupos que defendem a ausência de Deus, absoluta ausência de Deus. Há pouco tempo, um chamado mago, que nem no Brasil vive lá na Suíça, que produz literatura que para mim
nem precisava investir. Chamou os cristãos até de talibãs. E a gente vê que existe sim um grupo determinado a calar o que Deus prevê, o que Deus quer, a forma como nós devemos nos conduzir. E por isso a gente vê essa inversão de valores tão grave e séria como a gente tem visto no nosso país, onde fazer o que é errado, a pessoa é conduzida, olha, está certo. Onde fazer o que é certo, você é taxado. Isso está acontecendo no nosso país. Consequências virão, sem dúvida. Por isso é um alerta para mim, como que eu estou me conduzindo nesse país? Não na intenção de ser o governador, o prefeito, o presidente, mas para que eu tenha a sabedoria, a responsabilidade, quando eu chegar diante de uma urna e escolher bem, com sabedoria não humana, mas sabedoria divina. E eu tenho que entender isso. Uma pessoa que não tem valor, essa pessoa não presta. Seja ela nominalmente evangélica ou não. Então é um perigo. E é o nosso país. Por isso a nossa oração vem, olha, eu não preciso mais de um local específico. Posso orar na minha individualidade. Eu tenho ciência e consciência que o país passa por problemas. Nós nunca viveremos total ausência de problemas. Nunca. Isso não vai acontecer. Mas eu vou, nesses problemas e nessa situação difícil, eu reconheço que Deus está agindo. E por fim, que nós tenhamos a consciência de bem escolher aqueles que estarão nos governando, senão a nossa terra é tirada, senão nós perdemos, e perdemos muito. Israel perdeu. Com a graça e bênção de Deus, recuperou. Muito tempo depois. Muito tempo depois. Que isso não aconteça conosco. Que Deus nos preserve do sofrimento. E que para isso Ele nos dê as melhores decisões. Que nós tenhamos consciência para a tomada de decisão, que muitas vezes a gente acha que é num nível tão inferior, mas que tem uma repercussão muito grande. Eu não consigo mudar a sociedade, mas eu consigo mudar a mim mesmo. Que a gente pense nisso e que nós sejamos bênção, ponto positivo para o nosso Brasil. Que Ele nos abençoe. Nosso Deus soberano, Ele nos abençoe, Ele nos guarde. E nós queremos encerrar o nosso trabalho cantando Deus sara esta nação. Se você puder, mais uma vez, vamos nos colocar de pé e vamos entoar esse cântico que é conhecido e fazer dele a nossa oração, oração pela nossa pátria, oração pela nossa terra. E, acima de tudo, que eu seja um bom cidadão da terra. Vamos então louvar ao Senhor. Deus sara esta nação.
Obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos juntos. E mais uma vez suplicamos, Pai, Tua graça sobre nossas vidas, sobre a nossa pátria, que a nossa pátria, Senhor, trilhe caminho de justiça, de verdade, de equidade. Que possamos ver dias melhores, esse é o nosso desejo, Senhor. Por isso a entregamos em Tuas mãos. Entregamos nosso querido Brasil em Tuas mãos. Cuida, Senhor, de cada um que tem o poder, que tem o mando. Abençoa-nos, Senhor. Que ao deixarmos este local, Senhor, também sejamos acompanhados por Ti. Esse é o nosso desejo. E assim oramos, confiados nos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Sede fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Que a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. E que a graça eterna, maravilhosa de Cristo Jesus, ela repouse sobre nós e alcance o povo do Senhor espalhado na superfície da terra, agora e para todo sempre. Amém.